Que a graça e o amor de Deus, o nosso Pai, esteja com cada um de nós, hoje e sempre. Amém. Deus faz todas as coisas novas pelo poder do Evangelho. Este tema e esta frase para muitos não faz sentido. Mesmo no período pascal, onde ainda vivemos as alegrias da ressurreição, para muitos a Páscoa passou, não tem mais sentido falar em Páscoa, afinal de contas já fazem alguns finais de semana que aconteceu a celebração pascal, e alguns dizem está na hora de focar em outras festividades. Até já passou o Dia das Mães, para que falar ainda de Páscoa? Mas a igreja cristã é convidada a continuar vivendo a alegria da ressurreição de Cristo, que trouxe vida para toda a criação. Os textos deste quinto final de semana, no período pascal, revelam a extensão desse amor transformador. Desde a renovação dos céus e da terra, conforme ditos e garantidos que assim vai acontecer no livro de Apocalipse, até o chamado para amarmos uns aos outros como Jesus nos amou. Deus está fazendo novas todas as coisas, e somos convidados a participar desta renovação. Os textos bíblicos do período pascal são um convite ao louvor e entendimento de como Deus age no mundo mediante a obra de Cristo, que se estende do presente século até a eternidade. Que ainda neste mundo somos convidados por Deus a ouvir os ecos da eternidade que transpassam os muros da eternidade e são ouvidos por nós, para podermos louvar a Deus ainda neste mundo cheio de pecado. Este tom de alegria e júbilo domina as leituras que nós ouvimos no dia de hoje. Vejamos o texto do Salmo 148, que é um hino de louvor que chama toda a criação, céus, estrelas, terra, animais e seres humanos, para exaltar a glória de Deus. Este salmo enfatiza que tudo que existe deve glorificar a Deus, deve glorificar o Senhor, porque Ele é soberano sobre toda a criação. Que por sua vez nenhuma criatura deve ser considerada divina e nem ser considerada criatura que tem algum poder para salvar. Afinal de contas, só existe um Criador verdadeiro, que é Deus. Somente Ele deve ser honrado, obedecido e nele crido. Também no livro de Atos, que nós ouvimos há pouco, o texto de Atos 13, 44 a 52, nós vemos Paulo e Barnabé pregando com ousadia. Muitos gentios recebem a palavra com alegria, mas os líderes judeus, não, isso aqui não é para nós, vocês já estão inventando coisas. Perseguem então os apóstolos e os expulsam da cidade. Aqui aprendemos duas lições. O Evangelho sempre causa impacto e transformação na vida das pessoas, mas também enfrentamos a oposição quando nós seguimos Cristo. Isto nos desafia a permanecermos firmes na missão, confiando que Deus conduz a sua igreja. No mundo afora, a cada poucos minutos alguém é executado por causa da sua fé em Jesus. No mundo afora, as pessoas também são perseguidas ainda hoje, tanto quanto era no tempo dos apóstolos. E nós também somos perseguidos em nossa casa, tanto quanto foram e são perseguidos fisicamente. Basta você pegar o seu telefone numa rede social, basta você ouvir uma música que toca às vezes no seu telefone, nas televisões, ou pelas ruas, os seus vizinhos, ou talvez até mesmo na nossa casa, sem nos darmos conta. São músicas que proclamam a depravação, proclamam a desordem, proclamam a prostituição, proclamam coisas que não agradam em hipótese alguma ao Deus eterno. E também ainda temos o texto de Apocalipse,
como já falamos no começo, anuncia o eco da eternidade, anuncia que existe vida sim após a morte, que existe a salvação para aqueles que creem em Jesus. A visão de João revela o cumprimento final da obra de Deus, um novo céu e uma nova terra, sem dor, sem sofrimento, onde Deus habita com o seu povo. O tempo pascal nos lembra que essa esperança já começou. Pela fé vivemos como cidadãos desta nova realidade, testemunhando o amor e a justiça de Cristo em cada dia que ainda temos a viver neste mundo. Mas também, enquanto esta plenitude da graça não é visível e desfrutável de modo pleno, ainda temos um trabalho a fazer. E Jesus, conforme o Evangelho de João, capítulo 13, versículo 31 a 35, que nós acabamos de ouvir, mostra que Jesus, ao se despedir de seus discípulos, lhes dá um novo mandamento, que aparentemente é uma frase que muitos dizem, mas dificilmente aplicada a cada um de nós. Eu tenho dito e compartilhado, quem recebe as mensagens dos 5 minutos com Jesus, quando eu faço o convite, venha ao culto, você, seus amigos, seus familiares, e convide os seus inimigos, eles também precisam ouvir o Evangelho. O texto de Jesus diz assim, que é preciso amar uns aos outros como Ele nos amou, e esse amor sacrificial deve ser a marca dos seguidores de Jesus, que é o testemunho que mostrará ao mundo quem pertence ao próprio Jesus. Os textos que, caso alguém infelizmente não venha a ser salvo, mostram deste modo que em hipótese alguma a culpa é de Deus, mas é o resultado da rebeldia desenfreada do ser humano, que rejeita a palavra e não quer aceitar que a salvação é por meio da confiança naquilo que Jesus fez por nós. Parece escandaloso, Paulo vai dizer em Romanos 1,16, eu não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus para salvar todos os que creem, primeiro os judeus e também os não judeus. E mesmo o apóstolo Paulo nos convida a entendermos melhor e nos explica, conforme as palavras de 1 Coríntios capítulo 1, versículo 18, 21, 23, 27 e 30, quando ele diz, de fato, a mensagem da morte de Cristo na cruz é loucura para os que estão se perdendo, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. Pois Deus, na sua sabedoria, não deixou que os seres humanos o conhecessem por meio da sabedoria deles. Pelo contrário, resolveu salvar aqueles que creem, e fez isso por meio da mensagem que anunciamos, a qual é chamada de louca. Mas nós anunciamos o Cristo crucificado, uma mensagem que para os judeus é ofensa e para os não judeus é loucura. Para envergonhar os sábios, Deus escolheu aquilo que o mundo acha que é loucura, e para envergonhar os poderosos, Ele escolheu o que o mundo acha fraco. Porém Deus uniu vocês com Cristo Jesus e fez com que Cristo seja a nossa sabedoria. E é por meio de Cristo que somos aceitos por Deus, nos tornamos o povo de Deus e somos salvos. Portanto, como dizem as Escrituras, quem quiser se orgulhar, que se orgulhe daquilo que o Senhor faz. Estes textos juntos revelam a grandiosidade do amor e da redenção de Deus, mostrando sua ação na criação, na salvação, na renovação de todas as coisas. Como nós já falamos, ainda estamos no período pós-Páscoa, pós-ressurreição. Os apóstolos se alegram e anunciam com alegria a todos que o Redentor vive, e nós somos alvos da sua graça e do seu amor. Nessa alegria vimos que Paulo faz a sua primeira viagem missionária. Sai de Antioquia da Síria, acompanhado por Barnabé, e chega à ilha de Chipre, onde anuncia o Evangelho. E depois, na cidade de Samamina, Pafos,
João Marcos nos ajuda. Depois de anunciar Cristo, eles pegam o navio e vão até a cidade de Perge. Desta vez, João Marcos volta para Jerusalém e não os acompanha. Paulo e Barnabé não desistem e seguem adiante em sua missão, na sua viagem missionária, chegando até a cidade de Antioquia, do distrito da Pisídia. Em Antioquia da Pisídia, Paulo e Barnabé pregaram na sinagoga sobre a salvação de Jesus, conforme nós ouvimos no texto de Atos. Os judeus ficaram com inveja quando viram que realmente era uma mensagem que transformava, que dava liberdade ao povo, e começaram a distorcer, a insultar. Nem por isso Paulo e Barnabé desistiram, falaram com mais coragem ainda. Nessa pregação, Paulo disse: pois esta é a ordem que o Senhor Deus deu a nós, o seu povo. Eu coloquei vocês como luz para os outros povos, a fim de que você leve a salvação ao mundo inteiro. Atos 13, 47. Você pode conferir este texto. Esta ordem foi dada também para nós, servos de Cristo, ser luz aos povos, levar a salvação ao mundo inteiro. Esta ordem que o Senhor deu é para todo o seu povo, ou seja, irmãos e irmãs, também é para mim e para você anunciar o Evangelho. E este anúncio do Evangelho, talvez você diga: bom, pastor, mas eu não entendo todas as coisas, talvez seria melhor que o senhor fosse. Sim, seria talvez melhor. Mas você acha que Deus te chamou ao Evangelho, ao conhecimento da fé, para ficar estático? Para ficar sem testemunhar? Fale daquilo que Deus fez na sua vida. Talvez o que tu tens a contar, compartilhar da graça de Deus, é o que a pessoa a quem e para quem você falar precisa, exatamente para ser convencida de que ela é amada por Deus, independente de quantos pecados ela já cometeu na vida, de quão pregressa tenha sido a sua vida. Deus em Cristo perdoa multidões de pecados e dá sim uma nova vida a todas as pessoas. Agora, levar a salvação ao mundo inteiro não é uma tarefa fácil. Muitos problemas surgem. Pode ser por meio do transporte inadequado, deslocamento precário, tantas coisas podem nos impedir. Alguém da família enfermo, mas muitas pessoas dizem: ah, mas quando eu tiver essa ou aquela situação, então eu vou anunciar o Evangelho. Não, anuncie agora, com quem você convive, demonstre amor à sua família, às pessoas com quem você trabalha, com quem você estuda. É um poderoso anúncio da salvação. Não espere grandes acontecimentos. A salvação vai acontecendo dia a dia, pouco a pouco na nossa vida, e vai sendo por meio desse pouco a pouco que pessoas vão sendo transformadas. Muitas pessoas zombam de nós por causa da nossa fé. Muitos, assim como os judeus, pregam o contrário do que o Evangelho nos permite anunciar. Pegam os textos e transformam sempre para pedir recursos financeiros. Mesmo que seja um anúncio de perdão, colocam um fardo sobre as pessoas que as pessoas não são capazes de suportar. Qual que é o compromisso fundamental da igreja cristã? Se nós olharmos nos textos bíblicos, Jesus, quando começa seu ministério, chama as pessoas ao arrependimento. A nossa função é anunciar que Deus agora quer perdoar pecados e dar uma nova oportunidade, e não de colocar peso sobre os ombros de quem já está sofrendo. Mas isso não quer dizer que eu deva concordar com os pecados do meu semelhante, ou até mesmo com os meus pecados, mas quer dizer que quando sou confrontado com o peso dos pecados, devo lembrar: em Jesus eu tenho perdão, eu tenho uma nova oportunidade. Muitos dizem, já ouvi isso dizer, já me falaram, que a pregação dos luteranos é uma pregação sem poder, pois os pregadores não gritam nos púlpitos, não fazem um escarcéu, não dançam, não pulam, não sapateiam. Algumas denominações querem ganhar no grito. Nós não competimos, nós anunciamos o Evangelho. O restante é com Deus.
A minha função é jogar semente. Deixa que Deus, o Espírito Santo, haja no coração de quem ouve essa mensagem. E não se constranja quando alguém disser: ah, mas é só isso, é só confiar em Jesus. Sim, só isso. Isso é escandaloso, pois isso mexe com as nossas estruturas, mexe com a popularidade do atual evangelho que é anunciado em nosso país e no mundo inteiro, onde as pessoas fazem de tudo para distorcer a palavra. É tão fácil lermos a palavra e dizer: é Deus falando comigo. Não, mas aí as pessoas invertem, transformam a mensagem do evangelho em uma dura lei de peso e sobrepeso nos ombros do pecador. Algumas vão exigir que você precisa fazer essa ou aquela ação, precisa vestir esta ou aquela roupa. Claro, não recomendo que ninguém venha despido ao culto, mas que não se preocupem em vir sempre bem vestido, mas se tiver uma roupa para vestir, que venha com esta roupa, mas ouça o evangelho, para que o evangelho transforme a sua vida. Nós vivemos no mundo das aparências, nós vivemos no mundo em que as pessoas valorizam mais o ter do que o ser. Vivemos num mundo complexo, perdido, desiludido, em que estamos vendo uma loucura generalizada, onde as pessoas agora valorizam aquilo que não tem vida. Como vocês devem ter acompanhado a efervescência nessa semana da questão das bonecas de banho, que o mundo está perdido, as pessoas estão vivendo uma histeria coletiva no mundo inteiro. Talvez vocês se lembrem no começo do ano, quando deu aqueles episódios inicialmente isolados no Rio Grande do Sul, sobre envenenamento de bolo, enfim. Eu me lembro que eu comentei com a minha esposa: isto vai despertar outros fatos, mas dito e feito, até mesmo agora na Páscoa, ovos de Páscoa envenenados e assim por diante. Meus amados irmãos, a minha ciência deve ser que existem muitos corações empedernidos, duros como a pedra, a rocha. Assim tem muitos corações e se dizem cristãos, pois dizem: basta ouvir o evangelho. Não, ouvir o evangelho significa agora uma transformação de vida. Ah, mas não é só ouvir e crer. Sim, mas se eu ouço e digo que aquela mensagem é para mim, o mínimo que deve acontecer na minha vida, eu me sentir motivado a dizer: bom, se eu já tenho essa salvação, eu quero que o meu semelhante tenha a mesma salvação, a mesma esperança que eu tenho. Tem pessoas de uma frieza digna do gelo da canota polar. E aliás, não sei se vocês acompanharam, mas foi noticiado essa semana que a canota polar aumentou de tamanho novamente. Me fez lembrar também que, assim como este episódio natural, assim cada vez mais os cristãos estão perdendo a esperança, se agarrando aquilo que não é valioso e deixando que é valioso a palavra de Deus de lado. Cuidemos nós para que isso não venha sobre nós. Afinal de contas, o diabo está muito atento a cada uma das nossas ações. O fato de nós termos tido coragem de sair na chuva para estar na casa de Deus hoje, pode ter certeza que chamou a atenção dele. Opa, este aí está querendo se desgarrar de mim, vou tentar tirá-lo do caminho, fazer com que ele escorregue, saia da estrada que leva a Cristo. Será que em meio a essas adversidades ainda seguimos anunciando a Cristo com coragem, assim como fizeram Paulo e Barnabé? A primeira viagem de Paulo é um exemplo para nós, que deve nos animar a seguir, mesmo nas adversidades. A missão de ser luz para os outros povos, levar a salvação para o mundo, testemunhar essa salvação, deve sim nos contagiar. Talvez eu não consiga ir, mas por meio das minhas orações, talvez das minhas ofertas, me colocando como um todo a serviço do Senhor, poderei ajudar a salvar muitas pessoas. Claro, não estou dizendo que é fácil, e não vai ser fácil. Dentro e fora da igreja sempre haverá situações adversas.
Vejamos, no domingo passado, quem assistiu o culto e ouviu pelas redes sociais a mensagem, nós falamos do bom pastor Jesus. O pastor que vem, cuida, defende seu rebanho. O pastor que todos nós precisamos juntos nos debruçarmos em humildade perante o bom pastor Jesus, para que dele aprendamos, dele possamos ser saciados, nutridos, suficientes por ele, para que então, quando nós sairmos a anunciar o Evangelho, a viver a fé, tenhamos coragem e ousadia, fortalecidos na confiança que, se nós nos desviarmos um pouco, estará Jesus nos buscando de volta para nos colocar no caminho novamente. É preciso que nós tenhamos cuidado. Vocês lembram do texto de Atos? As próprias pessoas que conheciam a palavra causaram prejuízo à pregação do Evangelho. Assim também dentro da igreja temos que ter cuidado para que nós não nos contaminemos uns aos outros e acabamos ajudando ou desviando alguém do caminho por causa dos nossos maus hábitos que muitas vezes nós temos. É preciso nós nos cuidarmos, para que ninguém aponte o dedo para nós e venha dizer que escândalo essa pessoa tem causado. Mas também precisamos cuidar para que não caiamos no hábito e o costume rotineiro de julgar as pessoas pela sua vestimenta, pelas suas posses, que muitas pessoas entendem que alguém que é abençoado por Deus tem posses e anda sempre bem vestido. Não. O princípio do temor e da sabedoria, entendimento, é temer a Deus acima de todas as coisas. O que diz o primeiro mandamento? Eu sou o Senhor teu Deus, não terás outros deuses diante de mim. Nos aponta exatamente que Deus precisa estar sempre em primeiro plano na nossa vida. Pois, como diz o texto de Evangelho, capítulo 6, versículo 34, para cada dia bastam as suas próprias preocupações. Meus irmãos, não deixemos os problemas comuns da vida tirarem a alegria e o júbilo de anunciar a todos os povos o Filho do Homem, o Cristo exaltado, que revela nele a natureza gloriosa do Pai, que já ressuscitou e que nos garante que também nós iremos ressuscitar. Como é que eu tenho certeza disso? Em cada uma das páginas do texto sagrado é Deus falando comigo, me anunciando que as suas promessas nunca deixarão de ser cumpridas e nunca deixarão de ser cumpridas. E Deus, que faz todas as coisas novas pelo poder do Evangelho, nos dá um novo mandamento: amem uns aos outros, assim como eu os amei, também amem uns aos outros. Vejamos, Paulo e Barnabé seguiram falando deste amor, anunciado por Jesus, e hoje todos nós sabemos que eles foram discípulos de Cristo. Às vezes a gente caminha na incerteza também na nossa fé, né? Quantas vezes nós oramos e a gente, eu pedi, mas será que Deus vai me atender? Será que eu sou merecedor de ser atendido por Deus? Quantas vezes nós já nos pegamos numa situação de desconforto e dúvida? Mas como é bom depois, quando passamos por todas as tribulações, as provações, podermos olhar e dizer: até aqui o Senhor nos ajudou, até aqui o Senhor tem nos mantido. É preciso que a gente não perca o foco. E esta é a marca dos seguidores de Jesus: o amor, um amor fraterno, sincero. Amor fraterno e sincero é diferente com libertinagem. É preciso nós entendermos que o amor de Cristo nos leva a agirmos com responsabilidade em todas as coisas que nós fazemos no mundo, na nossa casa, o amor de Jesus nos constrange a fazermos diferente na nossa casa, no nosso trabalho, em todas as coisas. O amor de Jesus nos leva a agirmos com responsabilidade, ao ponto de muitas vezes dizermos assim: não, até aqui tu pode, daqui em diante não, tem limite. Este amor sincero, verdadeiro, nos faz
vivermos de modo que contagia e leva as pessoas a nos questionarem: por que você age assim? Por que você não é corrupto lá no teu trabalho, na sociedade? Por que você não age como todo mundo faz? Afinal de contas, sempre foi assim. E aí nós podemos dizer: eu não faço deste jeito, porque a minha vida agora não é comandada pelo mundo, pelos seus desejos pecaminosos, mas eu sou guiado pela graça e o amor de Deus, que me alcançou mediante a obra redentora de Jesus. Sejamos nós também conhecidos como discípulos de Jesus. Como? Amar uns aos outros. E olha que tem pessoas que, em vez de amar, dá vontade de baixar o sarrafo. Vai dizer que não tem. Pessoas queridas, familiares nossos, que às vezes a gente, quando toca o telefone ou recebe uma mensagem, já sabe que é bronca, só tem problema. Mas mesmo assim, a estes nós somos convidados, intimados, convocados por Jesus a amarmos, a agir com misericórdia, cuidar para que eles também tenham paz e tranquilidade em seus dias. Lágrimas, tristezas, choros, dores, mortes, sofrimentos, privações tentam esfriar o amor na nossa vida. Porém, o apóstolo João nos conta em sua visão que há um novo céu, uma nova terra, onde Deus mora com os seres humanos e será o Deus deles, onde não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, onde as coisas velhas passaram. Não que os velhos, as coisas mais velhas não tenham valor, não é isso, mas significa que as coisas que nos causam tormento, transtorno, não mais poderão nos afastar da graça de Deus. Agora faço novas todas as coisas. O amor do Cordeiro está presente conosco. Essa é a promessa. Essa promessa nos anima a seguir amando uns aos outros. E esse amor um pelo outro nos anima a seguir adiante quando o mundo quer nos puxar para trás e dizer: tem certeza que tu vai por esse caminho? Olha como é boa a vida longe de Deus, tu está sendo privado, a terra vai comer. Não é assim que as pessoas nos dizem em muitas situações? Tu vai morrer, não vai ter mais saúde e você não vai poder aproveitar a vida, como alguns julgam aproveitar a vida fazendo aquilo que desagrada a Deus. Cuide, isso não é vida, isso é condenação. Precisamos ter cuidado e olhos bem abertos e ouvidos bem atentos para que o mundo não nos contamine. Que tenhamos humildade em nosso coração, a certeza de que melhor servir a Deus, melhor passar um dia na casa do Senhor do que 1000 dias em qualquer outro lugar. Assim, amai uns aos outros, assim como Cristo nos amou. Anunciai com alegria e júbilo esse amor a todos. É preciso que nós não nos tornemos preguiçosos. Tem umas coisas na vida, quando você vê um acidente, por exemplo, aquele primeiro impacto dá um chacoalho, não é assim? Aí passou uma semana, tem um outro episódio, aquelas cenas, mesmo que marcantes, elas vão calejando em nosso coração, na nossa mente. Muitas vezes nós cristãos ouvimos o Evangelho, sabemos que é uma mensagem maravilhosa, e aí nós, na primeira oportunidade, depois eu falo, e quando vê, o tempo foi passando, a vida foi passando, e nós deixamos de falar a respeito da salvação que nós já temos. É preciso sermos imediatistas no anúncio do Evangelho, com sabedoria, com humildade, mas imediatistas. Não podemos perder tempo, pois eu não sei quanto de vida eu tenho, ou o meu semelhante, a quem Deus colocou na minha frente, tem para ouvir o Evangelho. Talvez seja a última oportunidade que essa pessoa tem de ouvir a respeito da salvação sobre Jesus, salvação essa que é de graça, que eu preciso fazer, crer, confiar que Jesus morreu na morte de cruz para que eu tenha a vida eterna. Por isso, cremos que Deus está fazendo novas todas as coisas. O Evangelho transforma vidas, a prova disso é a nossa vida
mesmo quando há resistência a ouvirmos o Evangelho. É Deus quem está reconstruindo nossa vida para a honra de Jesus Cristo. Por isso, cremos e ensinamos que Deus faz nova todas as coisas pelo poder do Evangelho, onde somos chamados a viver conforme o versículo 34: amem uns aos outros, assim como eu os amei. Amem também uns aos outros, diz Jesus a cada um de nós. É preciso colocar em prática. Nós temos próximo da igreja, algumas ruas, um centro de prostituição a céu aberto. Essas pessoas também precisam ser alcançadas pelo Evangelho. Nós temos ao nosso redor pessoas que ainda não confiam no Evangelho, precisam também conhecer. Nós temos pessoas da nossa família que ainda não confiam, não creem em Jesus, também precisam conhecer o Evangelho. Nós temos mais facilidade de eleger algumas pessoas, né? Mas todas precisam ouvir o Evangelho. E sabe por quê? Não é eu que vou convencer alguém que Jesus é nosso Salvador. A minha função é semear. O Espírito Santo terá material para trabalhar no coração dessa pessoa que ouviu a minha palavra a respeito da salvação de Cristo Jesus. E essa vitória Cristo já conquistou na cruz do Calvário, por amor a nós. Hoje, com júbilo e alegria, temos a oportunidade de sermos luz para os outros povos, como diz o texto de Atos 13:47, a fim de levar a salvação ao mundo inteiro. Bom, que cabe a mim e a você? Arregaçar as mangas, arregaçar as calças quando tiver chuva, barro, lama, e continuar a caminhar, e fazer uso da nossa língua para falar, da nossa boca que Deus nos deu. Não é só para comer, não é só para praguejar, mas sim para proclamar o reino de Deus. Amém.